Graça e paz a todos. Zequias Tavares apresentando reflexões. Tema: 5 perguntas básicas. Por que apresentação de filhos na igreja? Onde tem fundamento bíblico isso? Realmente, na lei apresentava-se o machinho no 8º dia, mas ficou por ali. Questionamos isso, por quê? Quando o principal seria pensar no nome, porque o nome diz tudo, representa muito o significado de um nome, a origem de um nome. E o que vemos muitas vezes é o nome da época, nome que está destacando numa novela, e vem lá às vezes de tradições antigas que nem conhecemos a origem. Outra pergunta: cerimônia de casamento na igreja, por quê? Imitando o paganismo babilônico. Se o juiz de paz já declarou união perante a lei, com a autoridade outorgada pelo Estado, por que fazer uma cerimônia e o pastor reiterar as mesmas perguntas? Se ama a pessoa, se recebe como esposa ou como esposo, por que isso? Questionamos muito isso. Muitas vezes o pastor que está realizando ali o casamento é um inapto, indecente, muitas vezes fez gracinha, abusou até da própria noiva que está ali constrangida. Conhecemos casos muito claros disso. Não convém. Imitar Babilônia não é para o cristianismo autêntico, com fundamento bíblico. Não é necessário esse tipo de coisa. É pompa, é casamentos aí marcados com um pastor especial, com agenda aí para 2 anos, cobrando um cachê enorme para realizar uma cerimônia. Uma vaidade tremenda, uma ostentação, arranjo de igreja e tanta coisa. Quando o ideal seria chamar o líder no salão de festa, fazer uma oração abençoando o casal, e sua prole que viria, e ficaria por aí, e a benção de Deus estaria ali. Faz o casamento dentro da igreja, que ocorre? Igreja é para estar tratando do lado espiritual. Ali está unindo carne. Caso de famosos aí casados dentro de igreja, 1 mês depois espancando a esposa, a igreja está envolvida em escândalo e dúvidas. Isto não convém, e temos dito. Quanto à Santa Ceia, suco de uva, serve-se suco de uva. Aí para nós é o caso que Jesus falou: coa um mosquito e engole um camelo. Não pode tomar meia colher de vinho na Santa Ceia, mas pode fazer barbáries aí tremendas e justifica lá com atos de outros que caíram lá atrás, como Davi e outros, se justificando. Também não concordamos. Jesus falou vinho, Paulo reprisou vinho, e vinho para suco tem uma diferença muito grande, porque o vinho é fermentado, as moléculas dele são outras, e perante os céus aí, o cosmos, tudo tem uma representação e tem um porquê. Não saiamos daquilo que está na orientação da Bíblia. Outra pergunta: cerimônia ou culto fúnebre? Por que culto fúnebre, muitas vezes dentro do templo? Uma imitação também aí pagã, como se fosse encomendar um corpo. Aí uma confusão, porque encomenda o corpo, porque São Pedro disse: encomendai vossas almas ao fiel Criador fazendo o bem. O único meio de encomendar a alma ao fiel Criador é fazer o bem. Se você fizer o mal, não tem como encomendar a alma ao Criador. Ela vai com situação definida pelos frutos que produziu, pelos atos que praticou, e a justiça que praticou também. Isso é ponto pacífico. A outra pergunta também bastante pertinente é a divergência entre pregações. Tem muitas e muitas. Às vezes dentro do mesmo segmento há conflitos de opiniões e de ideias. Vamos aqui à primeira. Samuel
apareceu lá, quando a pitonisa invocou o espírito dele, ele apareceu, falou com Saul sobre o futuro dele e falou a verdade, que amanhã estaria com ele lá do outro lado. Aí surge aquele questionamento. Um prega assim: foi Saul mesmo, foi o espírito mesmo de Saul que se levantou ali. Outro fala: não foi. Outro diz: foi aquilo ocorreu mesmo, mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, não acontece mais isso. Acontece sim. Acontece sim, espírito aparece sim, e não vamos entrar no mérito, mas podemos provar até entre nossa família, de um certo modo. Não vamos definir aqui ó, a situação, mas para ajudar e consolar o meu irmãozinho que estava em luto e definhando, nossa irmãzinha, depois de meses, apareceu para ele na hora do culto, no regaço de um anjo, saudou ele e foi-se embora. Então Deus permite certas coisas. Se é uma imagem projetada ou não, mas aí tem coisa. Não convém também entrar, mas todo segmento deveria falar a mesma linguagem, para não confundir as almas. Aí outro caso, Herodes. Ali Herodes, quando fez aquela prática, o povo gritava: voz de Deus e não de homem. Ali o povo estava atribuindo glória, como se Herodes fosse um deus. E Deus se zangou que o povo estava dando glória para um homem, o homem aceitando aquela glória, e como Deus não dá sua glória a outro, matou ele de imediato e os bichos comeu sua carne ainda quente ali. Tem fatos na atualidade que ocorre isso ainda devido à soberba do homem. Poderíamos citar um testemunho muito claro que conhecemos. Mas por que então fala que o povo estava falando, querendo a voz? O povo estava pedindo voz de Deus, queria uma voz de Deus, nada disso. Eles estavam atribuindo um louvor a Herodes como se ele fosse um deus, e Deus reprovou isto. Tem muitos pontos que poderíamos questionar para encaminhar melhor as almas. Não somos o dono da verdade e não estamos aqui para dizer que está tudo errado. Muitas coisas acontecem, umas podem ser mudadas, outras não podem, mas as que podem ser mudadas a favor das almas deveriam ser mudadas sim. E adequar também ao tempo. Deixar o tradicionalismo, certos formalismo que gera presunção e monopoliza a salvação, não estamos de acordo também. Monopólio de salvação, monopólio de inário, quando o inário já vem lá de trás, com letras e melodias inspiradas no tempo passado, e hoje essa estapafúrdia aí de hinos pirados aí, com intento único de mercadológico e formação de ídolos. Somos totalmente contra isso aí, debatemos mesmo contundente sobre isso aí. Vamos ficando por aqui, vamos ouvir um hino a seguir. Cristo Jesus.